Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Por que devemos ouvir a palavra de Deus? Por que devemos estudá-la? Por que precisamos do esclarecimento, da compreensão da palavra de Deus? A própria Sagrada Escritura diz que a palavra permanece para sempre. Portanto, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus que nos dá solidez na nossa experiência de fé. Ela jamais passa, ela permanece para sempre. E o próprio Evangelho diz que nós precisamos construir a nossa vida sobre um alicerce sólido. E este alicerce é a palavra. Por isso procuremos fazer deste momento diário esta oportunidade de procurar a solidez da nossa fé, na escuta da Sagrada Escritura, na reflexão e, sobretudo, na busca por colocar em prática a palavra que escutamos. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse-lhe ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre nós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesses últimos dias estamos sendo acompanhados pelo Evangelho de São João e tem nos mostrado este grande embate de Jesus com os chefes religiosos. Jesus está em Jerusalém e ali ele tem este grande embate, esta tensão com os chefes dos judeus que colocam à prova a identidade de Jesus, se ele é ou não o Messias enviado. E hoje, neste embate, uma mensagem muito importante para nós. E no centro desta mensagem está o elemento da fé, o crer em Jesus. Por isso eu te convido a permitir que esta mensagem nos ajude a renovar, a fortalecer, a robustecer a nossa fé. Vamos juntos fazer esta reflexão. O Evangelho inicia dizendo assim: Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. É claro que aqui Jesus está apontando já para a realidade da sua morte, para o seu retorno, para junto do Pai. E ao mesmo tempo aponta para aqueles que têm dificuldade de acolhê-lo como o Messias, dizendo que estes morrerão no seu pecado. E o pecado por excelência aqui é justamente o pecado da insensatez para reconhecer ou que não permite reconhecer Jesus como sendo o Messias enviado, o fechamento do coração que impede de acolher Jesus como o Messias. E continua Jesus dizendo: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Como dito, Jesus está falando da sua morte de cruz.
da sua passagem deste mundo para junto do Pai. E como o coração dos chefes dos judeus está fechado, portanto, não compreendem o que Jesus está falando. Isso fica evidente no versículo seguinte, porque diz assim: diziam então os judeus, por acaso irá ele matar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir. Portanto, não compreendiam de que Jesus estava falando justamente da sua passagem deste mundo para junto do Pai, da sua entrega e da sua morte de cruz. E o Evangelho diz, ele, porém, lhes dizia, Jesus, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Portanto, aqui já temos uma resposta à interrogação que os judeus fazem pela identidade de Jesus, pela origem de Jesus. Jesus tem esta clareza de que a sua origem não é terrena. Ele está neste mundo, mas a sua origem não é este mundo. Portanto, esta passagem mostra que Jesus tem a sua origem em Deus. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Portanto, a origem de Jesus é celeste. Ele veio de junto do Pai, e para junto do Pai ele voltará. E continua dizendo o Evangelho, disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Portanto, a morte aqui apontada pelo Evangelho é justamente a incapacidade de crer em Jesus como Filho enviado pelo Pai Eterno. E isso é morte. Uma morte pior do que a morte física, porque é a morte da alma, a falta de compreensão e acolhida do Messias que vem para nos salvar. Portanto, meu irmão, nos perguntemos como está a nossa fé, a clareza da nossa fé para reconhecer e acolher o Messias. É preciso dizer sempre que fé não é simplesmente dizer que Deus existe. Fé é adesão, é permitir que o Deus que nós cremos transforme a nossa vida. Por isso, a imagem do Deus que nós cremos modifica o nosso modo de ser e o nosso modo de viver. Como dito no início da reflexão, no centro desta passagem do Evangelho está o elemento crer. Por isso é preciso que nos perguntemos como cremos. A qualidade da nossa fé é uma fé profunda, robusta, ou será que temos uma fé superficial? E aí o Evangelho diz, ou esta apresentação bonita de Jesus como o eu sou. Esta expressão eu sou, a gente escuta ela pela primeira vez lá no livro do Êxodo, quando Deus se revela a Moisés como sendo o eu sou. Portanto, aqui Jesus utiliza esta mesma expressão e ao dizer esta expressão, revela a sua origem divina. Ele vem do Pai, ele é o eu sou. E continua o Evangelho com esta interrogação dos judeus, quem és tu? Portanto, colocando à prova a identidade de Jesus. Mas Jesus manifesta a sua autoridade, a sua superioridade. Por isso responde, dizendo assim, o que vos digo desde o começo? Tenho muito que falar e julgar sobre nós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Portanto, uma comunhão, uma intimidade entre Jesus e o Pai. O que Jesus fala, o que Jesus ensina, não ensina por si mesmo, mas tudo aquilo que ouviu do Pai, é isso que Jesus ensina. Aliás, meu irmão, minha irmã, é bonito perceber como que o Mestre, Jesus, não é um mestre egoísta. Tudo aquilo que Jesus ouviu, ele quer transmitir. E ele quer transmitir não só conteúdo, mas transmite o seu próprio espírito. É isso que nós também na igreja devemos aprender. Tudo aquilo que experimentamos, devemos testemunhar e compartilhar com as pessoas. E o Evangelho continua dizendo assim, eles não compreenderam que lhes falava do Pai. E disse-lhes então Jesus, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Bem, primeiro aqui, essa dimensão de quando Jesus for elevado. Quando que ele será elevado? A elevação no madeiro da cruz, a sua morte. Mas a morte não terá a sua última palavra. Ele ressuscitará. E aí então reconhecerão que ele é o Filho do Homem.
E o Evangelho conclui dizendo assim: tendo ele assim falado, muitos creram nele. Hoje é o dia de, ao acolher este ensinamento de Jesus, renovar a nossa fé. E como dito, fé não é simplesmente dizer que Deus existe, mas é uma adesão, permitir que aquilo que Jesus escolheu para a sua vida seja também as nossas próprias escolhas. Querido irmão, querida irmã, concluindo este nosso encontro de hoje, que pede de nós de nos aprofundar na fé, a qualidade do nosso modo de crer em Jesus, de acolhê-lo e aderir ao seu projeto, o reino de Deus que Ele nos revelou, nós queremos concluir colocando-nos diante do Pai Eterno, sobretudo com o desejo de criar esta mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de comunhão, diante de Ti, no dia de hoje, Te pedimos a graça de cada vez mais nos unir a Ti pela fé. Ajuda-nos, Pai, a ter uma fé profunda, robusta e, sobretudo, que saibamos testemunhá-la em nossas palavras e em nossas ações. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.